Bom dia, meus amores. Vamos a mais um dia de aula desta quarta-feira. Onde vocês estão vendo aí será a nossa atividade de matemática. Está no livro didático, na página 80 e 85. Então, nós vamos trabalhar aqui adição com unidade e dezena. Novamente, tia Cícera vai dizer para vocês que quando a gente fala em unidade, unidade vem de 1. E dezena vem de 10, certo? Uma dezena é 10, uma unidade é 1. E se eu disser, então eu tenho duas dezenas, é a mesma coisa que eu dizer de. Então eu tenho 10 mais 10. Eu tenho 5 unidades, então uma unidade é 1. Então 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades vai corresponder a 5. E se eu disser que eu tenho 5 dezenas, vamos contar, cada dezena vale 10. 10, 20, 30, 40, 50. Por quê? Porque uma dezena vale 10. Então, se eu tiver 5, vai dar 50. Certo? Vamos agora, meus amores, à nossa atividade. A primeira questão vai dizer assim: Maria e Tiago estão contando dinheiro para saber quanto guardaram. Maria diz: eu tenho 9 reais. Tiago diz: eu tenho 5 reais. Então, olhem a perguntinha aí que tem abaixo da imagem deles. Que cálculo podemos fazer para saber quantos reais os dois têm juntos? Só eu fazer uma soma. Quanto? Eu vou botar os 9, como vocês estão vendo aí, ó. 9 que Maria tem, mais os 5 que Tiago tem. Então, agora eu vou contar. A gente na sala, eu sempre explico assim para os meninos, ó. O número maior, bota aqui no pensamento. Eu botei quanto? 9, com mais 5. Aí, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 9 mais 5 deu quanto? Você coloca o resultado aí na frente. Agora, a tia Cícera vai levantar um pouquinho aqui e a gente vai para a segunda questão. Represente os números abaixo usando adições com o número 10. Então, eu vou sempre colocar 10 mais alguma coisa, certo? Na letra A, eu tenho 15. Então, eu coloquei o quê? 10 mais 5, que vai dar a quanto? 15. 19. Vai ser 10 mais quanto? Mais 9. Estão vendo aí na letra B? Na letra C, 13. Então, 13 eu vou ter 10 mais 3, que vai dar igual a 13. Então, ele só quer que a gente represente esse número fazendo uma soma com o número 10. 10 mais alguma coisa. A terceira questão a gente vai realizar umas continhas para marcar apenas algumas que está pedindo. Pinte as fichas que contêm operações matemáticas em que o resultado é. Na letra A, nós temos aí esse quadrozinho aí com 7 mais 5, 6 mais 9, 8 mais 4, 8 mais 8 e 9 mais 7. Vocês vão pintarem os quadradinhos em que o resultado dê 16. Por exemplo, eu coloquei aí, ó. 8 mais 4 dá igual a 12. Então, eu posso pintar esse quadrinho aí? Não. Aí, depois eu tenho, primeiro, tem 7 mais 5, ó. 7 no pensamento com mais 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 16? Não, então não pinto. 6 mais 9, boto 9 no pensamento com mais 6. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 16? Não. O do 8 eu já fiz, agora vamos. 8 mais 8. 8 no pensamento com mais 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, deu igual ao que pediu 16? Sim, então você pinta. 8 mais 8, deu 16. E agora, 9 mais 7, vamos ver se dá 16? Eu boto 9 aqui, com mais 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
também deu 16. Então, você vai pintar esses dois últimos, porque deu o resultado 16. Na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Você vai realizar essas continhas que estão pedindo, mas agora é de menos, tá certo? E você vai pintar o quadradinho onde o resultado final der 5. Então, ó, 12 menos 9, 13 menos 5, 11 menos 6, 14 menos 9, 17 menos 8. Quando você realizar essas continhas aqui de subtração, o resultado der 5, você pinta o quadradinho, certo? Vamos agora para a próxima questão. Eu vou descer aqui mais um pouquinho para a gente ver a questão de número 4 que está pedindo. Nessa questão aí, pessoal, ele diz assim: observe esta sala de aula. Vocês observem que aí tem 3 filas, cada fila tem 4 carteiras nessa sala de aula, mas nem todas elas estão ocupadas, certo? Algumas têm crianças e as outras estão vazias. Então, na letra A, ele está pedindo o seguinte: quantas carteiras no total há nessa classe? Então, você vai contar cada uma. 1, 2, 3, 4 na primeira fila. Vamos para a segunda. 6, 7, 8 na segunda fila. E com a terceira, 9, 10, 11, 12. Quantas carteiras deu? Ao todo nessa sala, você coloca na letra A. Na letra B, está perguntando quantas estão ocupadas? Ou seja, quantas carteiras tem criança sentada? Então, você vai contar. Na primeira fila, tem 3 crianças. Na segunda fila, tem 2. E na terceira fila, tem 2. Então, tem quantas carteiras com crianças? Você coloca na letra B, certo? Na letra C, tem perguntando. E tem quantas vazias? Quantas carteiras na sala não tem criança? Na primeira fila, tem uma que não tem ninguém. Na segunda fila, tem 2 que não tem ninguém. Então, nós já vamos ter uma mais 2. Na terceira fila, tem mais 2. Então, quantas carteiras vazias estão aí na sala? Você coloca na letra C. E na letrinha D, ele tem perguntando: como podemos calcular a quantidade de carteiras vazias? Então, para fazer um cálculo para saber quantas carteiras vazias tem, basta simplesmente eu fazer uma coisa. Quantas carteiras são ao todo? 12. Quantas carteiras tem com crianças que estão ocupadas? Tem 7, né? Tem 7 com crianças. Então, 12 menos 7, certo? Você faz a continha, eu posso fazer 12 menos 7, então eu posso fazer a continha armadinha, coloco o resultado. Se eu tenho 12, tiro 7, eu fico com... Coloque o resultadinho aqui na frente. E agora, a questão de número 5 diz o seguinte: use os números 3, 5, 8 ou 9 para completar as seguintes adições de 2 números, para que elas sejam verdadeiras. Então, se eu tenho na letra A, eu tenho 11. Eu só posso usar esses 4 números para mim fazer uma adição, ou o 3, o 5, o 8 e o 9, certo? Aí, eu vou fazer as continhas. Eu tenho 11. Então, qual é o número que eu vou poder colocar aí para que eu use 2 desses números e o resultado dê 11? Por exemplo, na letra A, eu posso colocar 8 mais 3. Ó, 8 com mais 3. O resultado vai dar 11. 8, 9, 10, 11. Pronto, então eu usei o 3 e o 8, que está aí pedindo na questão. Na letra B, está dizendo 14, certo? Então, 14, eu posso botar o primeiro número, 9, e qual dos outros eu posso colocar para completar 14? O 3, o 5 ou o 8? O 5, por quê? 9 com mais 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu botei 9. O outro número que eu posso colocar é 5. Do outro lado, eu tenho 17.
Então, 17, eu posso colocar 9 mais o quê? Mais um 8. No 13, eu posso colocar 8 mais o quê? Eu posso colocar para que o número dê 8. Então, procure. Só posso usar esses 4 números, ó. 3, 8, 3, 5, 8 e 9. Para realizar essa soma para que dê o resultado do início, certo? E na última questão tem dizendo: Marco e Gilberto se candidataram a representantes de classe. Cada voto foi anotado com um traço. Observe os votos no quadro. Então, ó, cada tracinho que tem assim representa um voto. Então, Marco, nós temos aqui um quadrinho completo mais um tracinho no meio que dá igual a 5. Mais 2. Então, eu já coloquei aí, ó, 5 mais 2. É o número de votos que Marco recebeu. Já Guilherme, nós vamos ter um quadrinho cheinho com mais um no meio, que dá 5, mais 4. O quadradinho aí que vai ter 4 ladinhos, 4 voltas. Então, 5 mais 4. Então, você só é somar aqui. Os votos de Marco, 5 mais 2. E o voto de Gilberto, 5 mais 4. E agora responder. Letrinha A, que tem ao lado. Quantos votos Marcos já recebeu? Então, 5 mais 2, ó. 5 com mais 2, 5, 6, 7. Então, Marcos recebeu quantos votos? Até agora, 7. E Gilberto? Só eu contar agora. 5 mais 4. 5 com mais 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então, Gilberto recebeu quantos votos? E agora, ao todo, quantos votos já foram registrados? Para me registrar quantas pessoas já votaram, como é que eu posso fazer? Só eu somar o número de votos de Marcos. Por exemplo, Marcos teve 7 votos. Gilberto, 5 mais 4, 9. Então, eu somar 7 com mais 9 vai dar o resultado da letrinha C, certo? E essa aqui é a nossa tarefinha de hoje de matemática.